Termo de colaboração premiada, Livânia Maria da Silva Farias, 15 de maio de 2019, PIC 01-2019, Presidente Alberto Cartacho, Eduardo Freitas, Tiago Nascimento. Livânia, o assunto é esclarecimentos que você possa fazer sobre o caso dos R$81 mil. A gente aprendeu o material lá na Secretaria de Administração, até porque com sua colaboração já, referentes a esse caso do período que você era secretária da Prefeitura de João Pessoa, que foi apreendido um veículo foi abordado e o motorista de Bernardo Vidal estava com esse dinheiro, as anotações. Pode começar com isso. Como foi que você conheceu o Gilberto? Bernardo, desculpa. E a participação de Gilberto, todos esses aspectos que possam ser importantes para a investigação. Bom, eu conheci Bernardo Vidal através de Gilberto, mas ele já tinha tentado diversas vezes ir lá na secretaria marcar a agenda para fazer a entrega do portfólio, dizendo que tratava dessas coisas, dizia sempre a secretária. Bom, mas eu conheci ele num evento que aconteceu lá no Fórum Criminal. Gilberto me apresentou e disse que ele tinha uma solução para resolver o problema tanto do parcelamento, que era vantajoso para o município, como da questão da súmula vinculante número 8, que trata de um terço de férias e de verbas indenizatórias. Então, com essa apresentação, depois ele começou a ir lá na secretaria, apresentou o portfólio, disse o serviço que fazia, disse qual eram as cidades que ele estava. Ele tinha diversos municípios, também em diversos estados, ele trouxe vários contratos nesse sentido. E foi a partir daí que Gilberto começou a conversar comigo, dizendo que a gente teria que fazer esse contrato. Então, ele foi conversando, dizendo que tinha que fazer esse contrato, e aí foi a partir daí que se começou a fazer a conversa e tratar da contratação desse escritório. Livânia, segundo as peças de informações, o primeiro ato de interesse em contratar o serviço da Bernardo Vidal Advogados foi subscrito para a senhora. Trata-se de um parecer datado do dia 9 de junho de 2009, em que a senhora sugere a contratação por inexigibilidade do processo de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso 2, da Lei 8.666/93. Aqui a senhora já disse que a Procuradoria do Estado, da Procuradoria do Município, na época, ela não tinha condição de fazer esse trabalho que a Bernardo Vidal estava se propondo. Com base em que a senhora disse isso, já que a senhora era a secretária na oportunidade de administração, isso teria que... Não, de finanças, perdão, Gilberto era de administração de finanças, e isso teria que ser dito pela Procuradoria do Município, a Procuradoria Geral do Município na época, e assim a senhora já abriu o processo fazendo essa afirmação de conteúdo até jurídico. Porque qual o motivo, que motivo? Foi a senhora que subscreveu de fato esse parecer? Não, eu não subscrevi esse parecer. Esse parecer já veio, já foi Gilberto e o escritório. Então chegou pronto. Chegou pronto para a senhora. Eu li o documento e também assinei. Fui eu que assinei, fui eu que li. Porque anteriormente a isso, eu já havia feito formalmente uma consulta à Procuradoria do município para saber se havia condições deles fazerem esse trabalho. Da época? Olha, eu não recordo quem na época era o procurador do município, porque teve, depois que Gilberto saiu de lá, teve 3 procuradores. Eu me recordo de 2, que foi Marcelo Vaik, mas esse ato, essa consulta, foi posterior ao parecer do dia 9 de junho de 2009? Não, foi anterior. Por quê? Porque anterior a isso, foi feito pelo município um pedido à Secretaria da Fazenda, no caso a Receita Federal, para que ela reconhecesse a prescrição e a decadência de alguns débitos do parcelamento. Então, quando foi feito isso,
o município fez, a Receita negou, dizendo que podia haver alguns créditos decaídos, mas que naquele momento não tinha como ela informar, tendo visto que precisava de bastante tempo para analisar. Então, antes da assinatura do contrato com a Bernardo Vidal, o município de João Pessoa ele já tinha feito um requerimento administrativo pedindo a compensação de créditos tributários junto à Receita Federal. Pedindo o reconhecimento da prescrição e da decadência. Junto à Receita Federal. Junto à Receita Federal. Então você já tem todos os dados para fazer isso? Não, ele só pediu, porque como houve um parcelamento em 2005, ele juntou o parcelamento que foi feito e solicitou para que fossem reconhecidos os créditos. Mas o município informou quais seriam os créditos? De acordo com o parcelamento. Informou? Informou. Então já tinha feito esse trabalho? No levantamento dos créditos, não. Só informou o parcelamento que a própria Receita havia feito. E que daquele parcelamento a Receita identificasse os que estavam prescritos e decaídos. Certo. Então, voltando ao procedimento. A senhora disse que recebeu essa minuta de quem? Da minuta de Gilberto. Do pedido de contratação foi de Gilberto? Foi de Gilberto. Gilberto. E a senhora recebeu essa minuta que a senhora faz referência, a senhora teria cópia disso? Faz parte desses documentos que foram apreendidos pelo Ministério Público no mandado de busca e apreensão? Sim, estava dentro dos documentos, eu não recordo se eu consegui, tá? Que a gente já pegou o item 39 do material da busca e apreensão na Secretaria de Administração. Só para deixar conseguido aí. Certo. Então, dentro desses documentos, consta aqui uma minuta do que foi encaminhado para Gilberto. Que, se observar, tem aqui, quando eu coloco, por sua secretária, doutora Livânia, vem solicitar a Vossa Senhoria, aí entre parênteses, colocar a solicitação, porque isso aqui foi o que eles me entregaram. Então, esse aqui é o modelo padrão. É o modelo padrão. Esse documento que eu tenho em mãos, que faz parte de um procedimento que tramita na CCCrimp, esse documento, comparando com o seu, ele já está numerado e já está com essa informação aqui, que diz colocar a solicitação. Então foi a senhora que fez isso? Fui eu que fiz isso lá então a senhora só colocou o nome Exatamente. do escritório Bernardo Vidal. Exato. No caso. Apenas isso. Apenas todo o conteúdo já veio de lá. Da Bernardo e de Gilberto. E de Gilberto. Exatamente. Então dura. Ele mandou como mandou por e-mail, mandou por... Não, ele... Pendrive. Eu não recordo como ele mandou. Agora, eu lembro que tem alguns documentos com relação a esse processo, tipo uma petição inicial que foi dada entrada na Receita, no meu e-mail. Consta no meu e-mail algum documento que eles encaminhavam, o escritório que encaminhava. Certo. No meu e-mail da IG. E sobre o procedimento, teve esse primeiro ato, depois ele tramitou administrativamente e a feitura do contrato de prestação de serviço da Bernardo Vidal. Fala, senhora, como foi o procedimento que a senhora fez? Foi o mesmo procedimento desse ofício aqui, certo. Encaminhado. Eles encaminharam uma minuta e nessa minuta eu analisei, depois essa minuta foi feita lá na secretaria, foi encaminhado para Gilberto. Como vocês podem ver aqui, dentro do documento que foi apreendido dentro da SEAD, está aqui com a própria letra, que foi todo corrigido. Essa caligrafia é de quem? É de Gilberto. É de Gilberto. É de Gilberto. Então a senhora pode mostrar para a câmera o documento? É ali a câmera. Pode aproximar mais. Pode deixar aqui. Um pouco mais para cima. Pronto. Aqui. Então, a senhora pode mudar a página para ver que tem várias observações do documento. Tem um verso também, né? Não sei se é essa. Essa daqui. Põe esse verso, uma dessas observações. Tudo isso a senhora recebeu de Gilberto? Isso. E essa caligrafia é dele? É dele. Foi a senhora que assinou o contrato, juntamente com a Bernardo Vidal? Foi eu que assinei o contrato. E consta também aqui dentro da caixa que depois que foi assinado o contrato, eu analisando o processo,
Eu fui olhar o processo licitatório e vi que não foi tomado o cuidado, que o contrato que foi assinado não foi um contrato, foi uma minuta de contrato. Aí depois a gente corrigiu e substituiu as folhas. Como vocês veem, tem aqui o carimbo inclusive da Copel, está numerado, né? E aqui está o nome minuta. Então houve essa alteração? Houve essa alteração. Foi certificado um procedimento que houve isso ou chegaram e trocaram? Não, chegou e trocou. Só para deixar claro para mim, porque esse carimbo da Copel era de outra coisa. Eu não entendi a história. Não, Copel é a comissão de licitação. Então, mas estava postando minuta onde? aqui no início do contrato, porque se é minuta, é para constar uma minuta no processo licitatório e para constar o contrato. Mas estava constando 2 minutas e assinada, não se assina minuta. Só se assina contrato. Foi substituída, foi feita essa retificação. Durante essa tratativa, houve algum comentário, sugestão de pagamento de alguma vantagem ilícita a servidor público por parte da Bernardo Vidal? No momento da contratação, não. No momento, não. Não. Para a senhora? Para mim, houve após o primeiro pagamento. Certo. Mas nesse momento, a senhora disse que não houve, mas a senhora está falando em relação à senhora. Em relação a mim e que eu tenho conhecimento. A senhora não tem conhecimento, não tenho conhecimento. Se outro servidor público não teria sido avisado que receberia uma vantagem se fosse contratado. A senhora não sabe isso? Não sei. Certo. E como foi a execução da prestação do serviço da Bernardo Vidal? Consta aqui a informação de que ela recebia honorários em razão de sucesso em demandas judiciais e também em preenchimento de GFIPs, onde ela fez uma planilha constando que na avaliação dela, o município de João Pessoa haveria um crédito com a Receita Federal, um crédito milionário. Então haveria um lançamento das GFIPs de compensação desse crédito mensalmente. E em cima desse valor que era compensado, pagar-se os honorários advocacios para eles. Aí eu pergunto à senhora, havia alguma auditoria que analisasse ou que analisou essa planilha de créditos da Bernardo Vidal, que ela apresentou unilateralmente? Havia. Após o terceiro, mais ou menos, pagamento, foi contratado vários servidores. Com base, por que houve essa mudança? Porque no começo não, porque ela em princípio foi contratada, ela apresentou a planilha, ela fez as solicitações do pagamento dos empenhos, foram pagos os empenhos, e no terceiro, quarto, que a senhora falou, aí é que o município se alertou para fazer essa auditoria. Mas o que motivou o município a fazer foi isso? Uma fiscalização da Receita Federal. Quando houve a primeira compensação da GFIP, um exemplo, se a gente pagava 200 mil, nesse mês a gente só pagou 100 mil. Então chamou a atenção, a Receita foi lá, fez o auto de infração e disse que levantou uns débitos da Secretaria do município todo. E aí ela pegou tudo, pegou a Secretaria de Saúde, que não estava aqui nesse momento e tudo, e fez o levantamento. Então se contratou essas pessoas como prestadores de serviço para, quando ele apresentasse a planilha dele, ser feito todo o levantamento junto com a folha para saber se foi pago um terço de férias, se teve verba indenizatórias, e a partir daí ser só compensado o que de fato passasse pelo crivo dessa auditoria, dessa que a gente chamava de auditoria, mas era uma equipe. Certo. Eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas o município de João Pessoa, ele moveu uma ação civil pública em face dessa Bernardo Vidal Advogados, e cobrando valores indevidamente pagos a ela a título de honorários, bem como indenização
em razão de altas infrações lançadas pela Receita Federal. Compreende-se que a GFIP era lançada com informações incorretas. Segundo o próprio município de João Pessoa diz isso, informações ilícitas, créditos inexistentes, créditos que não caberiam em compensação tributária. E mesmo sem um aval da Receita, se pagou honorários ao escritório com base nessa autodeclaração dela. Segundo o próprio município de João Pessoa, a Receita autuou o ente a pagar valores superiores a 40 milhões de reais pelos serviços prestados a Bernardo Vidal durante o período de 2009 a 2012. Ela recebeu mais de 7 milhões de reais a título de honorários. A senhora tomou conhecimento desse fato? A senhora tomou conhecimento de que a Receita Federal ela não homologou ao procedimento adotado pela... Eu não tomei conhecimento dessa ação. Eu nunca soube que tinham entrado com essa ação. E com relação à homologação, quando se fazia uma compensação, no outro mês se fazia outra compensação, mas é de praxe da Receita Federal não homologar. A Receita nunca homologa, não é só nesse caso, em diversos outros casos. Então vai para uma instância superior a daqui, a de João Pessoa, que é um conselho que eles chamam lá, e lá é que é analisado. Mas eu também, depois que saí da prefeitura, eu não tomei conhecimento de que havia se homologado também nesse conselho. Eu não tive conhecimento dessa ação e nem dessa homologação. Mas a senhora tinha conhecimento que a posição da Receita era de não homologar? Tinha. Nessas situações? É, porque ela dizia que não homologava, só que antes elas diziam que não homologava porque não reconhecia esse crédito. Após a súmula vinculante, aí ela dizia que reconhecia a súmula vinculante, mas eles não tinham como fazer isso, só o conselho que fazia. Isso eu tive em reunião. Mas só no aspecto de uma verba tributária, que é, no caso, aqueles que estariam sujeitos à decadência, né? Não, no caso de um terço de férias e de verbas indenizatórias e de uma verba também chamada RAT e SAT. RAT e SAT. Então, a Receita que eu tenha conhecimento, até hoje ela não reconhece isso. E com esse procedimento da Receita, por que se pagar logo os honorários se o município não tinha um benefício fiscal imediato efetivo, como diz o contrato? Ele tinha o seguinte, porque ele tinha um benefício, porque se pagava 200 mil e naquele mês só pagava 100, então deixava-se se pagar 100. Mas é um benefício ilusório, né? E é discutível. Exato, mas o contrato dizia isso, que era em cima de quando, não era quando homologasse. Então foi isso que foi pago. A senhora disse inicialmente de que em princípio não houve oferecimento de propina a servidores públicos no momento da feitura em relação à senhora, né? Servidores públicos em relação à senhora. Né? Isso. Mas que posteriormente o escritório lhe procurou para oferecer algum valor? O próprio Bernardo me procurou, me ofereceu um valor. Inicialmente eu não aceitei. Posteriormente ele disse que não tinha a ver com propina e que o escritório tinha uma disponibilidade para ajudar e que sabia essas coisas como era funcionava e que eu poderia até participar posteriormente de escritório, essas coisas que eles sempre dizem. E ele me pagou durante um período. Então ele chamou, inclusive o senhor ofereceu você entrar no escritório com ele, é isso? Não, ele disse que posteriormente eu poderia, quando saísse do município, virar advogada. Você é advogada? Ele sabia que eu era advogada, que eu sou advogada. Aí ele me pagava um valor aleatório, às vezes 3 mil, 5 mil. E isso foi final de 2009 até 2010. Deixa eu só fazer uma interrupção. A senhora assinou o contrato, o município assinou o contrato no meio do ano 2009.
Né? Então, ele, a partir de quando a senhora... Acho que do segundo pagamento. Agosto, setembro. Agosto ou setembro. Ou outubro. Certo. Então a senhora recebia esses valores. Quando ele recebia o empenho? Não era condicionado, não. Uma coisa não. Então, ele mandava, ele fazia o depósito, ou então ele trazia em mãos. E a rotina? Quantas vezes no mês? Não, era de 2 em 2 meses, era assim, não tinha uma rotina fixa de ser por mês, semanal ou quinzenal. Mas a senhora ligava cobrando esse valor? Não. Ou ele depositava? Não, ele depositava e quando ele vinha, ele pedia para falar comigo e ele entregava. Me entregava. Ele e o irmão dele. Quem era o irmão dele? Heitor. É advogado também, Heitor? Não, ele não era advogado, só se é hoje, mas não era. Certo. Além da senhora, quais outros servidores do município de João Pessoa recebiam essa vantagem? Segundo o próprio Bernardo, Gilberto Carneiro e Coriolando. Gilberto Carneiro e Coriolando. Coriolando para o período eleitoral. Certo. Que ele recebia. E Gilberto, ele não especificou se também era para o período eleitoral ou para que era. A senhora disse que recebia um depósito em conta, foi isso? Isso. Certo. E a Gilberto, como é que era esse pagamento? Ele dizia a mim que trazia às vezes em espécie. Agora eu não sei se era em espécie ou se era depósito em conta, eu não sei. E a Coriolando? Ele entregava em mãos. Em mãos. Ele pessoalmente ou o irmão sempre? Ou ele mandava alguém, mas eu não sei especificar quem era, mas ele também já entregou ao irmão. Ele já chegou a usar o serviço de uma pessoa que não fosse o irmão ou ele? Não, ele não... Para a senhora? Para mim, não. Não, né? Não. Certo. A senhora recebeu esses valores repassados pela Bernardo de outra pessoa que não fosse vinculada ao escritório? Não. Por exemplo, o Gilberto deu dinheiro, não. O servidor público? Não. Certo. E isso foi até quando, Ivana? Isso foi até antes de começar o período eleitoral. Eu acho que o período eleitoral de 2010. Porque quando começou o período eleitoral, aí já não tinha mais esse... Pelo menos comigo não tinha. Mas por que houve essa mudança? Eu acho que como o dinheiro era todo para a campanha, ele deveria... Ele estava ajudando. Tem essa informação de que em 2010 ele entregou dinheiro para a campanha? Tenho. Ele disse que ajudou bastante. E esse dinheiro era entregue a quem? A Coriolando. E a Gilberto também? A Gilberto eu não sei se era para a campanha. Mas ele continuou pagando a Gilberto em 2010? Segundo o Bernardo Vidal, sim. A senhora disse que a senhora parou de receber em 2010? Eu parei de receber. Mas Gilberto e Coriolando continuaram recebendo. Só uma pergunta, os pagamentos que foram feitos a você eram assim, imediatamente após o empenho ser liquidado? Não. Não tinha uma correlação? Tinha não, como o valor era pouco, então não tinha uma correlação de sim, eu pagava e ele me pagava, não tinha isso não. E também não tinha a pontualidade de mensal dessas coisas, não tinha. A senhora manteve vários contatos com o Bernardo Vidal. Chegou a ter uma relação de proximidade social dele, de amizade com o Bernardo? Não, ele vinha pra cá, a gente às vezes saía, ou ia para um jantar, ou ia para um almoço, até para tratar dessas coisas. E a proximidade maior que eu tive com ele, inclusive, era só com ele, porque ele me convidou para ser madrinha do casamento dele. A senhora foi convidada a ser madrinha dele? Foi, do casamento. Do casamento. E eu não... E vim conhecer a noiva nesse dia. E a senhora foi? Eu fui para o casamento. Além da senhora, quantas pessoas foram padrinhos do casal, se recorda? Não. Eram muitos? Eram muitos padrinhos. Eram muitos padrinhos. Certo. Além da senhora, quem foi convidado para ir para esse evento? Gilberto Carneiro foi convidado, mas ele não foi para a festa. Ele chegou a dizer, não vou por algum motivo? Não. Eu até esperava que ele iria estar lá, mas ele não foi à festa. Não foi à festa? Não. Nem foi para a festa, nem foi para
a solenidade do casamento. Então, além disso, a senhora disse que costumava sair para almoçar, fazer refeição com ele, com o Bernardo Vidal. Chegaram a se encontrar em algum local que fosse uma pessoa e nesse evento de Recife? Que eu me recorde, não sei se... Ele comentava que também costumava sair com o Gilberto também, para almoçar, fazer refeições. Quando ele vinha aqui, eles saíam. Eles conversavam fora então, do ambiente de trabalho. Bem próximo do Gilberto. Era. Ivone, quer fazer alguma coisa mais sobre o contrato, da Bernardo? Sim, as anotações de Gilberto já foram... Já. Vamos entrar agora na apreensão dos 81 mil. Perfeito. Então, Livânia, em junho de 2011, no dia 30 de junho de 2011, policiais delegados da Polícia Civil apreenderam um veículo conduzido por Rodrigo Lima da Silva, contendo o valor de R$81 mil, além de documentos oriundos do escritório Bernardo Vidal, com destino ao município de João Pessoa, bem como alguns bilhetes com algumas siglas. Tinha a letra L, a letra C, outra letra L, Laura Farias, e o G. Essas siglas, esse L poderia ser o seu Livânia? Poderia. Por que poderia? Porque após essa apreensão, em conversa com ele disse que estaria mandando esse dinheiro, porque no período da campanha eu havia solicitado ajuda a ele para a campanha e a gente tinha um remanescente muito alto de dívida. Certo. E ele disse que estaria mandando esse dinheiro para isso. Então, de forma prévia à apreensão, a senhora teve esse contato, pediu o dinheiro. Mas lá atrás, eu nem sabia que esse dinheiro vinha nesse período. Sim, então, Dias antes, a senhora manteve contato com ele, pedindo essa ajuda para saldar a dívida de campanha. Da campanha para governador do Estado? Para governador do Estado, de 2010. Do ex-governador Ricardo Coutinho. Isso. Perfeito. E posteriormente à apreensão, a senhora disse que manteve contato com ele e ele disse que era para a senhora dinheiro, foi? Foi, ele disse que estava encaminhando os 10 mil, que o da letra L, de fato, era Essa conversa foi antes ou depois da apreensão? Depois da apreensão. Depois da apreensão. Ele disse que esse dinheiro ia para a senhora. Isso. E essas outras pessoas que são pessoas letras C, a senhora disse que o Coriolano já receberia valores no passado, né, com ele. O L tem o nome de Laura Farias e o G seria de Gilberto também? Poderia ser. Ele, nesse diálogo, ele disse que a senhora manteve após a apreensão que esses valores eram para a senhora e para quem mais? Para a Cora e para Gilberto. Para a Cora e para Gilberto. Citou o nome de Laura Farias? Citou o nome que era para Laura. Também. Também. A senhora disse que em 2010 Gilberto e Coriolano continuaram recebendo valores. A senhora parou. Então, ele que parou. Ele parou, sim, ele parou de receber. Parei de receber porque o que ele estava fazendo era tudo para a campanha. Certo. Em 2011, a senhora tem informação de que Gilberto e Coriolano continuavam recebendo? Não. Para soldado de campanha? Não, eu sei que eles pediam. Pediam. Mas eu não sei se ele entregava. Certo. Esse contato que a senhora fez com Bernardo Vidal, após a apreensão, foi telefone? Foi telefone. Celular? Celular. A senhora se comunicava com ele celular para celular? Era celular para celular. Celular para celular. A senhora ligou, ele que ligou, se recorda? Não. Foram encontradas também no segundo bilhete algumas referências às seguintes pessoas que essa senhora conhece. A senhora conhece uma pessoa chamada Eurico? Sim. Quem é Eurico? Conheço de vista. Se for a pessoa que eu conheço, é o irmão de Gilberto. Então Gilberto Carneiro tem um irmão chamado Eurico. Tem. Certo. Não sei se é isso, mas que tem um irmão. Ele tem. E Roberta?
esse nome Roberta lhe traz algum vínculo com a senhora, ou com o Gilberto, ou com Laura, Não. ou com o Moriolano? Comigo não traz nenhum vínculo. Eu não sei dizer com quem ela tem vínculo. Certo. Esse nome não Laura, me é familiar. ela possivelmente poderia ser uma seguidora de Laura? A senhora se recorda desse Não, Roberta? não me recordo. Não se recorda. Não me recordo. Sobre o tramitar desse procedimento, ele foi formalizado por delegados, vários delegados, por sinal, depois foi encaminhado para o delegado geral, passou para o secretário Silvani, ele arquivou o procedimento. Pode parar um pouquinho? Estou precisando beber água. Pode sim, vou parar então.